Ao vivo. Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse encontro do Confrontarte, este evento que é promovido por 3 grupos de pesquisa, o Empoderales, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo de cinema Gênero, da Universidade Federal de Goiás, coordenado pela professora Silvana Bellini, e o GPIC, que é coordenado pela professora Daniele Aires, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta noite, nós temos a alegria de receber a professora Raquel Uziel, né, que é uma professora que já trabalha há muitos anos na França, que vai estar falando conosco aqui sobre esse tema maravilhoso das mulheres, né, no tempo, no espaço, essa perspectiva maravilhosa das mulheres brasileiras. A professora Raquel é professora de literatura brasileira e de hebreu em Sorbonne, Paris, e Paris 3, doutora em folclore e doutora em literatura brasileira, tradutora de Clarice Lispector para o hebraico, e uma pessoa que tem uma vivência ótima com o Louvre e outros museus de Paris. É uma pessoa bem interessante de conversar, e vocês vão ver como é agradável passar essa noite ouvindo sobre as mulheres brasileiras. Vou passar a palavra agora para o Samir, que vai fazer aquela apresentação mais afetiva, e depois nós vamos ouvir a professora Raquel. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Não tem como falar da professora Raquel realmente sem passar pelo coração, porque essa relação afetiva foi um presente enorme que eu recebi quando estava fazendo meu doutorado de sanduíche em Paris. Foi um grande presente mesmo que a vida me deu, que a vida me trouxe, ter encontrado a professora Raquel num café de uma forma muito inusitada, do jeito que tinha que acontecer mesmo. Em que uma brasileira me atendia nesse café, né? E essa brasileira procurando condições de vidas melhores, era uma imigrante sem lenço, sem documento, vamos colocar dessa forma, numa situação de trabalho, mas foi nesse diálogo com essa brasileira que a Raquel, sentadinha na mesa do café, traduzindo para o hebreu a Clarice Lispector, me chamou a atenção. E a gente já naquele dia já saiu para tocar o violão, que a música está sempre abrindo portas para mim. E a gente foi num encontro de poesia com violão e tocamos a música do Luiz Gonzaga, Assum Preto, num encontro de poesias, que foi muito interessante, valorizando a cultura brasileira e nordestina em Paris. Isso foi muito interessante, levar um pouco mais disso do Brasil para Paris. E foi uma noite incrível. Agora eu já passo logo a palavra para a professora Raquel, que tem muito para brilhantar e acrescentar nas nossas vidas hoje. A professora Raquel tem que abrir o som do microfone. Daniele, você consegue abrir para ela? Jéssica, explica para ela onde é que ela tem que apertar ali. Apertei. Meu Deus do céu, meus queridos que eu não vejo ali do outro lado, vocês têm na frente uma pessoa que dentro de pouco é capaz de ter crise cardíaca, porque ela é uma retardada tecnológica de primeira, tá? Então, vocês vão ter muita compaixão para poder entender que se por acaso uma coisa pita por aqui vai aparecer, é, para mim, um escândalo e um trauma. Mas vamos começar da segunda vez, de outra maneira. E vou comentar para vocês que esse tema de mulher brasileira, essa viagem que eu vou fazer com vocês essa noite, no tempo e no espaço, nasceu 2 anos atrás, quando o Centro Cultural Brasileiro da cidade de Tel Aviv me pediu uma participação em alguma coisa. Por favor, nos faz alguma coisa. E eu normalmente trabalho com uma história francesa, com os museus do Paris, etc. Mas decidi preparar alguma coisa
E essa coisa, na verdade, vai nascer de um encontro em Moçambique. 2010, nós estávamos convidados, 3 mulheres, para uma mesa redonda ali no Dia da Mulher, 8 de março, não é? Em Maputo, Moçambique, uma mesa dirigida pelo grande, grande escritor Mia Couto, que me pediu, por favor, Raquel, você que é uma mulher sem fronteiras, vai falar para a gente o que é ser uma mulher sem fronteiras. Enquanto a Conceição Evaristo e também a Conceição Evaristo, que é uma mineira que morou muitos anos, não é, no Rio. E a Paulina Chiziane, que ela é uma grande escritora moçambicana, elas vão ter que falar de mulheres com fronteiras. Esse encontro foi realmente maravilhoso e me deu essa ideia de trabalhar sobre esse assunto de mulheres, segundo o contexto da vida de cada uma, não é? Um ano depois, fui convidada pela Universidade de Marrakech e ali dei série de palestras sobre a cidade de Paris e os museus em Paris. E acabando essa época, o reitor me está acompanhando para o aeroporto e me olha e me diz: sabe, eu estava pensando que você, a metáfora que pode falar de você é uma mala, mas é mais que isso. Você não é nem Raquel, nem Rachel, nem nada de todos esses, mas você é Rahila. Eu pergunto, o que é Rahila? Então ele me disse, na cultura árabe, até o século VII, nenhuma mulher podia escrever nada, proibido. O único gênero literário que ela podia participar e criar foi o relato de viagem. Esse relato de viagem em árabe chama-se rehla. E a mulher, Rahila, é a mulher que viaja. Eu diria que não existe uma palavra que pode ser melhor para mim, para mostrar esse motor da minha vida, que é a viagem, porque vivi em 20 países diferentes. E com isso, hoje em dia, estou carregando pelo menos 5 lealdades culturais, 7 idiomas com quais estou fazendo as minhas palestras. Em outras palavras, vocês podem entender que por aqui o que tem comum é uma bulímia. É uma bulímia de tudo, de culturas, de formas de ser, de cidades, países, línguas, de tudo. E esse tipo de maneira de ser não pode ser em outro lugar, até agora, pelo menos acreditava eu assim, que numa grande cidade. Uma cidade onde você pode se expressar cada vez numa outra língua, onde você não vai sentir essa frustração de uma mulher que corta um braço ou uma perna porque uma das suas línguas não está vivida, não é? Eu não sei se entre vocês, porque não vejo quase ninguém, algumas pessoas, mas poucas, tem pessoas que têm algumas culturas, que têm pelo menos 2 línguas. 2, 3, não sei. Ou seja, que não maestram o que a gente chama monocultural, monolíngua. Porque a pessoa que fala, que maestra uma língua só, ela tem essa ilusão tão grande que o mundo foi desenhado na língua da gente. Só que o mundo, o universo, não foi desenhado na língua de ninguém. E cada língua veicula as emoções de outra maneira, fala de outra maneira, toca de outra maneira. Cada língua é todo um universo e por isso que é tão difícil, pessoal, traduzir, não é? E de tradução,
sei um pouquinho também. Eu dediquei 10 anos da minha vida só para fazer traduções literárias, e essas traduções literárias correspondem a Jorge Amado e Clarice Lispector para hebraico, e 7 obras de Moacir Scliar ao francês. Então, cada ano, um livro. Vamos voltar para a origem, a Gênese. Quando Deus vai colocar, vai soprar aquele sopro de vida na pessoa, para poder começar a se expressar, não é? Para poder começar a mandar um som, uma energia vital, não é? Vamos pensar que o homem vai fazer a mesma coisa que faz uma abelha. Vai passar de um lado para outro, vai comunicar de um lado para outro, vai transmitir um certo conhecimento, certa emoção. A condição é de ter a escuta do outro lado. Aliás, posso dizer para vocês que em hebraico a palavra escutar é como dizer vou pôr o molho. É a palavra escutar, é pôr o molho. Ter uma presença, uma verticalidade. Posso também contar para vocês que, depois de 20 anos de ensino ali na Sorbonne, demistifiquei completamente o mundo acadêmico. Decidi que não me interessa mais falar com 10 ou 15 pessoas que se interessam, por alguma razão, de uma coisinha pequeninha. Não me fazia mais vibrar. Então, eu precisava começar a trabalhar com gente nos todos os meus países. Com essas 7 línguas posso viajar, e com centros culturais, onde vai chegar muita gente, e se eu toco entre essa gente, algumas pessoas, já basta com isso. Em outras palavras, o que eu estou pretendendo fazer aqui agora é contar para vocês histórias, compartilhar, como se fosse tirar da minha manga alguma personagem, colocar ela na frente de vocês, e como numa arte de bruxaria, permitir vocês se arrastar atrás de mim, vir comigo para passear juntos, mergulhar juntos e finalmente penetrar e, quem sabe, até poder sair dessa aventura um pouco enamorados. Em outras palavras, vai ser uma tiragem, assim, um pincel do tipo japonês, não é? E um mosaico super colorido de notas, de reflexões e de sons. O mais importante é saber que as mulheres que eu vou apresentar para vocês, que me interessam, são mulheres doidas, louquinhas, loucas, 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 quando amanhece na minha profunda solidão. São elas que eu sinto mais perto de mim, porque elas sabem que eu sou ela, e ela sabe que somos as mesmas, não é? Eu, o outro. E antes de começar a falar dessas mulheres brasileiras, gostaria só de lembrar principalmente as mulheres entre nós, que nós mulheres não somos animais que temos um cabelo comprido e um pensamento bem curto, como dizia Schopenhauer. Nem somos aquelas que têm uma cadeira bem ampla e melhor ficar dentro da casa, como queria o Luther. Nem somos destinadas de ficar como um eco só para repetir as palavras dos outros. E para acabar essa pequena introdução, quero lembrar todo mundo aqui, como contadora, não tanto como professora, dessa mulher que todos vocês devem conhecer, que é a Sherazade. Ela conseguiu
sobreviver, porque sabia renovar-se, contar histórias cada vez de novo. E ela sabia que é a única maneira de salvar a vida. E ela começava a murmurar, sussurrar no ouvido dele, tentando fazer tudo para não deixar ele um momentinho aborrecido. Mas eu devo dizer para todas nós que, mesmo fazendo isso, ela se dava também um prazer contando histórias. Em outras palavras, dessa ansiedade, desse medo de morrer, nasce a arte de contar. La ila ya la ila ya la ya la ila ya la ya la di la ya la ira la ya la ira la di la ya. As idades de Rosa Maria. Quando tinha 6 anos, em 1725, um navio negreiro trouxa da África e no Rio de Janeiro foi vendida. Quando tinha 14, o amo abriu suas pernas e ensinou-lhe um ofício. Quando tinha 15, foi comprada por uma família de Ouro Preto, que, a partir dali, alugou seu corpo aos mineiros de ouro. Quando a Rosa Maria tinha 30, essa família vendeu-a para um sacerdote que com ela praticava seus métodos de exorcismo e outros exercícios noturnos. Quando tinha 32, um dos demônios que habitava seu corpo fumava pelo seu cachimbo e uivou pela sua boca e revirou-a no chão. E por isso ela foi condenada a 100 açoitadas na praça da cidade de Mariana, e o castigo deixou-a como um braço paralisado para sempre. Quando tinha 35, jejuou e rezou e mortificou sua carne com silício, e a mãe da Virgem Maria ensinou-a a ler. Segundo contam, Rosa Maria, egípcia da Veracruz, foi a primeira negra alfabetizada no Brasil. Quando tinha 37, fundou um asilo para escravas abandonadas e putas em desuso, que ela financiava vendendo biscoitos, cuja massa era amassada com sua saliva, infalível remédio contra qualquer doença. Quando Rosa Maria tinha 40, numerosos fiéis assistiam aos seus transes, quando ela bailava ao ritmo de um coro de anjos, envolta de uma fumaça de tabaco, e o menino Jesus mamava de seus peitos. Quando tinha 42, foi acusada de bruxaria e trancada nos cárceres do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 43, os teólogos confirmaram que era bruxa, porque conseguiu suportar sem uma queixa e, durante um longo tempo, uma vela acesa debaixo da língua. Quando Rosa Maria tinha 44, foi mandada para Lisboa, para o cárcere de Santa Inquisição. Entrou nas câmaras de tormenta para ser interrogada e nunca mais se soube dela. Por ficar na mesma época. 20 anos depois da morte do marido José Pioio, o líder do Quilombo, a Teresa de Benguela vivia no Mato Grosso como uma rainha de Quilombo e conseguiu ficar até 1770, com 79 pretos e 30 índios. Quando o exército entra, vai matar, vai capturar. Se trata do Quilombo Quariterê, 550 quilômetros de Guaiabá. A palavra quilombo
Imagino que todos vocês conhecem, mas eu simplesmente vou lembrar que era um templo de liberdade para aqueles escravos todos que fugiam dentro da floresta, esconderijo maravilhoso. E essas mulheres, e essa Teresa, ela conseguia começar, trocava armas de fogo como objetos roubados dos brancos, e todo mundo com ela sabia trabalhar o ferro, o algodão, etc. Tem muitos quilombolas em Pará, naquela época do século XVIII, Alagoas, Bahia, Duas Irmãs, em Pernambuco. Eu acho interessante só lembrar essa imagem que, quando os escravistas chegavam, essas mulheres que tinham uma densa cabeleira, vão colocar os grãos de comida, todo tipo de grãos, dentro dessa cabeleira para poder resistir alguns dias mais. Teresa de Benguela. De Benguela era sempre o nome do porto de onde elas chegavam, não é? Quero só lembrar que a palavra quilombo, em espanhol, por exemplo, é pouco diferente, é um lugar onde se dão serviços de prostituição, e depois, de uma maneira mais ampla, é um lugar onde tem um desordem, muito barulho, não é? E se fala sempre, ai, que quilombo, não é? Nesse sentido, em francês, nós temos também uma palavra que tem as mesmas conotações, que é bordel. Bordel, uma palavra que o catalão também utiliza, e também o africâns. Mas quando o europeu falava de uma comunidade de pretos, ele dizia em português quimbundu. E no final do século XVI, vão chegar de Guiné, vão chegar de Angola para o Brasil, e a única maneira era criar esses esconderijos para ficar, pouco a pouco, povoações fortificadas. Só para lembrar todo mundo que esse comércio de seres humanos transatlântico não era uma novidade. Nós tivemos tanto antes, desde os faraós, que procuravam os eunucos, todo tipo de reinos mandavam pessoal para buscar ouro, normalmente, todo tipo de metal. Nós temos a África, que a gente fala África, mas sabemos muito bem que estamos falando de muitas confederações nessa África, e na África faltava só se afastar um pouquinho da região da gente para poder encontrar o que eles vão chamar imediatamente de inimigo, não é? E eles vão poder capturar essa pessoa e vender, etc. Ou seja, muitas vezes, com muita facilidade, a gente foi vendida contra, vamos dizer, umas barras de ferro, e depois, com isso, vai se comprar ouro, e, finalmente, o ferro vira ouro. Era o alquimismo daquela época. Mas, mais que tudo, quero lembrar essa imagem dos navios, aqueles barcos que não eram enormes, que vão chegar supercarregados de pessoas. E, claro, uma parte deles vai se jogar ao mar, ao oceano. Outros, mortos pelas doenças, vão ser jogados. Outros ainda, com essa saudade, com esse famoso Banju, vão morrer também da tristeza tão profunda, e outros, quando vão chegar na Terra, vão comer a Terra para poder se suicidar. Só quero lembrar que os brancos preferiam bem o escravo preto, porque ele sabia trabalhar também as minas como a agricultura, enquanto o indígena, vocês sabem, era super frágil. O contato com eles, junto com o europeu, causou muita morte. 9,5 milhões vão chegar às Américas, 3,5 entre eles vão ser
no Brasil. Mas para poder sair um pouquinho dessa atmosfera tão triste, nós vamos lembrar de uma outra figura. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Então, 1946, Hollywood. Atrás dela, a gente tem uma paisagem assim tropical, feito de cartão, e ela canta, e em cima dela, coroada, começa a torre de bananas. Ela é pequeninha, apenas tem uma voz. Pessoal, tenho que dizer a verdade, desafina o tempo todo, mas ela canta com as cadeiras, com as mãos, com sempre piscando nos olhos, e ali, com esse wink, ela vai ganhar para ser a maior mercadoria do Brasil naqueles anos. 1946, pessoal. É incrível, mas o café vem depois da Carmen Miranda. Só que um dia, isso tudo não foi suficiente. E apesar desse salário maior de Hollywood, 10 casas, 8 poços de petróleo, o fato que um fotógrafo vai conseguir tomar essa imagem baixo da saia da mulher, que o senador Joseph McCarthy vai ter que dizer até aqui, não mais, pela obscenidade. Quer dizer, não sei o que tinha embaixo daquela saia, sem dúvida muita coisa, mas essa prensa começou a criar muitos escândalos e ali acabou a carreira da nossa Carmen Miranda, nascida no Portugal, com esse pai super pobre, com quem vai chegar também ao Brasil. Esse tipo de success story me faz lembrar de uma outra história de um sucesso de uma mulher, uma mineira, que tem a ver com a Chica da Silva. Tudo em volta é só beleza, sou de abril e a mata em flor, mas és um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor, mas és um preto cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Eu vou falar da Chica da Silva, que sempre me causa, não vou dizer um problema, mas me deixa um pouquinho mal pela maneira do contexto histórico e dos costumes da época. Parece muito com outras histórias de escravidão no século XVIII. O pai dela era português, tinha já uma boa situação, um bom estado na Sociedade de Mariana, mas ela recebeu como herança o estado de escrava da mãe. Chegou de Nigéria e foi vendida a um senhor preto. Nos documentos, a gente acha a denominação de Francisca Mulata. Quer dizer que o primeiro nome que a gente recebe é segundo, claro, a cor e o grau dessa cor, não é? Ela tem 23 anos, 1754, quando ela recebe o nome da Silva. Quer dizer que uma origem bem vaga, nós vamos ter uma mulher que consegue sozinha se libertar. E ela vira da Silva de Oliveira quando vai nascer a primeira criança dela, com o senhor de Oliveira, um português que vai chegar a trabalhar os diamantes da região. Em outras palavras, ela vai ter que ser comprada por ele, alforriada, e ali eles vão virar um casal. Mas um casal abertamente. Casal publicamente, vão ficar juntos 15 anos.
não vou dizer que é uma história única em Minas da época, mas a história delas é muito rara, não é? Não existe normalmente, vai ser uma mulher casada e depois tem umas outras mulheres. Nós vamos ter um casal que vai ter 13 crianças, que vão ter esse nome de Oliveira, e só por uma razão de herança dele vai ter que voltar para Portugal, levando com ele 7 meninos. Esses meninos em Portugal vão poder estudar estudos acadêmicos, ter títulos de nobreza e penetrar na sociedade sem nenhum problema, com a cor deles. Enquanto as meninas que ficam em Minas, como a Teresa, como a Chica da Silva, elas vão ter uma vida boa, porque a mãe ficou com muito patrimônio, vamos dizer, a casa ficou ali, e elas vão ter uma bela dote, etc. Mas o mais interessante na história, pessoal, é que as netas da Chica da Silva, elas já vão ter que fazer o que hoje em dia ainda se faz, tanto no Brasil como, infelizmente, na África mesma, esse processo de brancamento. Vamos ver como as mulheres vão pensar que a única maneira de estar bem é deixar a nossa pele ficar mais branca possível, por todo tipo de estratégias, não é? Vamos dizer que essa figura da Chica da Silva foi esquecida durante quase séculos, até ter um renascimento muito importante de novelas de televisão, de peças de teatro, todo tipo. Infelizmente, muito só procurando essa dimensão erótica da história, sem contextualização suficiente, séria, da época, como pode mostrar na biografia dela a historiadora Júnia Furtado. O que deixa a pessoa mal é o fato que, quando alguém vai se libertar desse status de ser escravo, ele vai também fazer a mesma coisa aos outros. Porque quando ela está ali livre, ela vai ter 100 é um número enorme para Minas da época, 100 escravos trabalhando para ela nas minas, na agricultura, muitas mulheres dentro da casa. Esses são os costumes da época. Uma mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 uma mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Nos últimos anos falaram muito dela, da Olga. Olga Benário Prestes, em 1942, no ano em qual ela vai ser sufocada naqueles duches de gás no campo de concentração de Ravensbrück, o Jorge Amado vai escrever uma novela biográfica sobre a vida do marido dela, Luiz Carlos Prestes. E ele vai comparar a vida dela com a vida da outra brasileira, a mulher de Garibaldi, Ana Ribeiro da Silva. O partigiano porta-me via, que me sento di morire. Olga nasceu em 1908. O pai dela era um advogado social-democrático em Munique, uma família judaica assimilada, posso dizer, que pertencia à sociedade alta de Bavária. Ela tinha só 15 anos quando já se juntou ao Partido Comunista, e com 20 anos ela vai conseguir virar uma guia, uma orientadora no movimento juvenil, tanto na União Soviética, numa escola que leva o nome de Lenin,
como na França, como na Inglaterra. E ela fez muitos treinamentos militares que deram para ela essa possibilidade de ser considerada uma mulher que poderia ter um papel, uma função de guarda do senhor, chefe do Partido Comunista Brasileiro, para ele voltar ao Brasil. Luiz Carlos estava no exílio. Pessoal, como pode imaginar-se uma mulher tão forte como a Olga? A imagem desse senhor gigante, enorme, um homem que conseguiu durante 3 anos caminhar, atravessar todo o continente do Brasil, desde o sul e até os desertos, vamos dizer, do Nordeste, através da selva, através das Amazonas. 3 anos sem nenhuma derrota na frente desses, da ditadura desses donos de café de açúcar. E quando, de repente, aparece esse enorme, gigante capitão, na frente dela está um homem pequenininho, frágil, todo corado, e ela não pode entender quem é aquele senhor. Simplesmente Luiz Carlos, no sentido bíblico da palavra, não conheceu ainda uma mulher. E ele vai entrar, vai cair no amor, como a gente fala em francês, não é? Tombe amoureux, e fica ali. Eles vão preparar para esse casal uns documentos falsos, como se foram um casal português, e desse jeito eles vão chegar de volta para o Brasil, completamente enamorados em 1935. Isso sempre me faz lembrar da frase de Nelson Rodrigues: eu acredito só naqueles que podem ficar corados. Mas não vamos esquecer o contexto histórico do momento. 1935, já no Brasil nós temos uma campanha de publicidade tão importante contra os comunistas da parte de Getúlio Vargas, que está preparando aquele golpe de 37, e com aquele câmbio de regime de Estado Novo. E, claro, eles vão ser capturados, e já em janeiro de 1936, cada um entra na cárcere, numa cárcere e numa prisão. Não posso chamar o senhor, que eu quero dizer o nome dele, de senhor, então vou dizer, aquela coisa que chama-se Adolf Hitler, vai pedir a mulher. Essa mulher que, por ensino de ser comunista, também é judia, que isso? Demais. O Getúlio Vargas entrega a mulher. E quando os soldados vão chegar para a cárcere, quem está olhando ali é Graciliano Ramos. Ele olha a pequena barriga da Olga e vê como a Olga, apesar do fato que todos os outros prisioneiros começam a resistir, não deixar sacar ela dali, ela se entrega porque ela quer evitar um massacre por ali. O Graciliano Ramos vai no livro dele, Memórias de Cárcere, ela vai ser uma das personagens, não é? Nenhum advogado, meus queridos amigos que fazem ali direito, apesar de toda uma grande campanha de publicidade internacional, ninguém conseguiu, naquela época, liberar a Olga, e ela vai ser
vai chegar para uma prisão em Berlim, onde vai nascer a pequena Anita e que vai voltar para a casa da avó 14 meses mais tarde. E se o moio da Partigiano, o Bella Ciao, Bella Ciao, e se o moio da Partigiano, tu me deves sepelir. Devo dizer que depois da guerra, a figura dessa Olga Benário era um modelo de uma mulher revolucionária. Em 2004, um dos assistentes de Fassbinder vai criar um filme documental, muito mais sério daquele filme bem popular do mesmo ano, 2004, que parecia muito Kitty do Brasil da época. Devo mencionar a bela obra de Jorge Antunes, Olga, não é? No Teatro Municipal de São Paulo, em 2006. E em 2016, nós temos um escritor suíço que escreve em alemão, Robert Cohen, que vai ter o privilégio de receber todo o dossiê documental da correspondência dos amantes, um dossiê da Gestapo, e vai escrever um livro muito interessante. Outra mulher que estava no mesmo cárcere, no mesmo ano, 1936, 16 meses. Uma mulher que eu admiro há anos. 30 anos atrás, minhas amigas que mexem com literatura e psicoanálise em Minas, como a Lúcia Castelo Branco, elas me falaram dessa Nice, a doutora Nice da Silveira, nascida em Alagoas, uma das primeiras pessoas que receberam o diploma de ser médica. Ela tem só 21 anos quando ela escreve tese de doutorado em neurologia na Universidade de Salvador, sobre criminalidade de mulheres na Bahia. Claro, está falando de mulheres que foram julgadas à prisão por roubo, por prostituição, o assassino de algum macho por ali, normalmente um macho arrogante. A doutora Nice vai se especializar em psiquiatria. Única mulher entre 157 homens. E essa mulher, em 1933, vai mudar para Rio e vai trabalhar no hospital de Praia Vermelha. Ela está super entusiasmada das possibilidades que tem para poder ajudar psicologicamente as pessoas. E ela começa a falar sobre esses tumultos da alma dos pacientes dela, mas ela diz claramente: eu aprendo muito mais da literatura que da literatura científica. Quer dizer, Dostoiévski vai ensinar ela muito melhor que os artigos que ela está lendo sobre psiquiatria. Eu gostaria de dizer que, intuitivamente, a Nice vai entender que a psiquiatria, os métodos da psiquiatria, não vão poder ser usadas, não vão poder ajudar no tratamento de esquizofrênicos. E se eu diz essa palavra esquizofrênico, quero lembrar vocês que essa doença, essa nominação esquizofrênicos, não existe até final do século XIX. Ou seja, quando vai nascer a ciência da psicologia, da psicoanálise, bem mais tarde, mas quando vai nascer tudo isso, a psiquiatria, não tem ainda esquizofrênicos. O que tem? Tem possuídos. Quem não está bem está possuído por alguma coisinha, não é? Possuir. Na cultura judaica, isso chama-se ter o dibuk, uma coisa que está te pegando por dentro.
Mas não vou falar só dos esquizofrênicos, porque nós temos epilépticos que até o século XIX ainda estão queimados, gente. Na Espanha, 1824, último epiléptico queimado. Quer dizer que naquela época, a ideia de aquilo que pode se fazer com esquizofrênicos são coisas horríveis. Muitos crimes foram feitos pelo nome dessa batalha contra os doidos, quando vão criar ali buracos no crânio da pessoa para que os espíritos ruins vão sair. E vou dizer também, nós temos aqui na França alguns psiquiatras que falam sempre, para começar, o Toby, que vai dizer, pergunta a ele, desde quando tem psiquiatria? Então ele dizia sempre, desde amanhã. Ou seja, para ele ainda não existe mesmo uma ciência assim que podemos seguir. E o outro grande neurólogo, psiquiatra da França, com muita popularidade hoje em dia, Boris Cyrulnik, ele está falando que a psiquiatria tem como característica de ser sempre com dúvidas. Tem que atravessar dúvidas, sem erros, não vamos poder avançar. E a Anice da Silveira, que se veia aluna do Carl Jung, ela começa a sair contra, se objeta a todos esses tratamentos horríveis, criminais, porque ela sabe que esses homens que fazem esses tratamentos, que se acham quem sabe tudo, são os verdadeiros ignorantes, que não tem nenhuma dúvida. Eles sabem, então eles sabem, eles vão criar esses tratamentos agressivos de eletrochoque, de terapia insulina, bem até as operações de lobotomia. E um dia, em 1936, quando uma das enfermeiras que trabalhava com a Anice vê um livro de Marx ao lado da cama da doutora Anice. E, claro, vai denunciar, enquanto a doutora Anice considerava os colegas, os amigos comunistas que ela tinha, pessoal progressivo, ela vai ser procurada, levada para a cárcere, e ali sempre com o mesmo nosso amigo Graciano Ramos, que também vai criar todo um romance com ela como uma heroína enigmática, que será muito interessante também ler. Uma vez que ela sai daquela prisão, a Anice vai optar se exilar bem longe, nas Amazonas, bem longe, como marido médico também, e eles vão ficar ali alguns anos, até 44, quando só vai se permitir voltar aos subúrbios de Rio de Janeiro. E vai trabalhar em Dom Pedro II. Essa experiência da cárcere da Nice vai permitir ela entender o que uma pessoa sente quando ela está num lugar, num espaço confinado. Nós, hoje, depois do Covid, todos conhecemos alguma coisa disso, não é? Então, o que é viver num espaço assim, confinado? E ela entende que para poder ativar nas pessoas toda a vitalidade, a energia, para não causar danos mentais muito profundos, tem que ativar as pessoas em todo tipo de trabalho. Então, em 46, ela abre um centro de terapia de oficinas. Vamos ter ali, pela primeira vez, dança, música, todo tipo de artes, teatro, jardinagem e pintura. Isso eu acho super revolucionário, pessoal. Porque quando essa psiquiatra vai olhar nas pinturas,
na qualidade e na quantidade dessa produção dos pacientes dela, dos doentes, ela vai notar que tem um tipo que se repete de imagens, e essas imagens vão criando umas formas geométricas, principalmente em forma de uma estrela, e ela tem a dificuldade de entender como essas pessoas que têm na vida tanta dificuldade de se organizar, conseguem organizar de uma maneira tão harmoniosa essas imagens, não é? Todos os colegas dela estão gozando da observação dela, dessas aventuras dela, não é? Então, ela vai tirar muitas fotos e ela vai enviar para Jung. Um mês mais tarde, a resposta de Jung vai chegar e diz: essas são as formas que expressam os movimentos da força de cada um para a autocura. E o que mais interessante é que eles vão tratar como aquilo que eles não podem fazer na vida, eles podem fazer na criação, não é? E são formas como mandalas, são formas transculturais, completamente universais. São forças na verdade, de proteção da pessoa, não é? Que vão se mobilizar ali, e é assim que a doutora Nice vai criar, em 1952, um museu de imagens do subconsciente. Eu só quero lembrar que na obra da Clarice, ela diz: quem sabe eu comecei muito cedo a escrever na minha vida, porque, pelo menos na escrita, eu pertencia a mim mesma. Que tem a ver com esses doentes, bem que ela não era uma doente, não é? Mas a gente pode ver uma similitude muito grande. Por exemplo, em Água Viva, ela vai escrever a palavra liberdade 70 vezes, quer dizer que é uma coisa que trabalha dentro dela de uma maneira incrível, como se o narrador vai viver entre o tempo e o espaço. Essa palavra livre, ser livre, vai ser uma expressão dialética entre a vida e a morte. E lembramos que a Clarice dizia sempre: escrevo com meu corpo. Tá? Eu vou acabar esse capítulo da nossa psiquiatra tão revolucionária, com a ideia dela de organizar algumas exposições no centro, nesse museu, vai convidar críticos de arte e eles vão ficar maravilhados pelas obras desses pacientes, e alguns deles vão chegar até o Museu de Arte Moderno de São Paulo, 9 deles. Incrível o trabalho que vai fazer essa medicina junto com a arte da Nice da Silveira. Eu acho que a Nice permitiu, até hoje, para essa disciplina de psiquiatria no Brasil ser tão avançada, tão à vanguarda, um pouquinho como a italiana. Nós, na França, ficamos bem atrás, e quem sabe alguns de vocês que mexem, que trabalham junto com o pessoal dessa disciplina, sabem algumas coisas mais que eu. Chegou, chegou, chegou. Ao final dia dela, chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa do mar. Naquela noite da deusa do mar, das águas,
entre Bahia, Rio, até Montevidéu, as pessoas vão acender as velas nas praias e cada um vai jogar alguma coisa para aquela deusa do mar. E na minha infância, lembro todo mundo vestido de branco e essas flores brancas vão ser jogadas ao mar, mas não só isso, todo tipo de colares, de perfumes, de bolos, de tudo. E vão pedir alguma coisa. Alguém vai pedir achar algum tesouro, o outro ter uma possibilidade de seguir, enamorar outra pessoa. E alguns vão acreditar que, com a fé, que ilumina os olhos das pessoas que têm fé, vão conseguir fazer voltar aqueles que entraram no mar e não voltaram mais. Os historiadores nos contam que nós temos essa tradição desde 1923, na Bahia, em Salvador, quando 25 pescadores se colocam com essa ideia: vamos jogar para ela alguns presentes, vamos esperar com isso uma abundância de peixes e o mar bem, bem tranquilo. Mais tarde, em 1950, isso vai virar uma festa. Posso contar para vocês que no ano 2017, faz pouco, 4 anos atrás, fui dar umas palestras em alguns lugares no Brasil, principalmente no Nordeste, e voltei pela primeira vez, depois de 42 anos, para Salvador. A Salvador, e cheguei na casa de um grande amigo meu daquela época, e depois a gente fez doutorado juntos no Bloomington, Indiana, Nelson Cerqueira, hoje em dia membro da Academia Baiana de Letras, e tudo era muito diferente. Eu já não vi pessoal que, como a gente fazia no passado, a gente voltava do mar jamais dando as costas ao mar, era como fazer isso como Luís XIV, vexame, ninguém fazia isso na época. Hoje em dia, ninguém dava nenhuma atenção para voltar para trás de uma maneira ou outra. O que mais eu vi é uma tentativa muito abençoada de educação, que vem da parte da municipalidade, sem dúvida, de olhar bem se as normas de comércio estão corretamente, que se não tem poluição sonora, tudo virou outra coisa em Salvador. E, certo, ainda se joga alguma coisa, mas não tem a mesma força tradicional da época. Muitos anos eu lembrei o dia 2 de fevereiro, como essa canção maravilhosa desse ciclo de canções do troubadour baiano Dorival Caymmi, que é uma beleza, 70 anos de criação. E lembrava aquela descida ao mar, mas nunca vou esquecer como, no princípio, o Nelson, depois Ildásio Tavares, o escritor, que me levou também na casa do Jorge Amado, e ele finalmente começou a me apresentar nos distintos terreiros de Candomblé, e ali, qualquer mãe de santo que me via, me dizia: salve Iemanjá. E eu falava: mas como é? Ela decidiu que eu sou Iemanjá, então. Ou seja, segundo a nossa maneira de ser, nossa postura, tudo isso dava para decidir se você ia alçar ou se você ia manjar, etc, etc. E, claro, desde então, cada vez que vou pegar o avião para um lugar bem longe, transatlântico ou para a África, sempre vai ser no dia 2 de fevereiro. 1975. Sem dúvida, pessoal, foi o ano mais importante da minha vida. Justo depois do Carnaval,
acabando quarta-feira de cinza, ela me disse por telefone: deixa aquele lugar e vem imediatamente por aqui. Vem para casa. E é assim que eu cheguei para a casa da escritora. Naquele momento já sabia, em 75, que ela era muito grande escritora do Brasil. Mas logo depois, hoje, sei que é, sem dúvida, a escritora mais importante do século XX no Brasil. Eu encontrei a Clarice Lispector em 1973, em Colômbia, em Cali, Colômbia, num congresso de narrativa latino-americana. Era uma novinha de 22 anos, jornalista na época. E a Clarissa me diz, quando você chegar ao Rio, você vem para casa. Eu não pretendo agora falar da minha Clarice. Ela já deixou tanta marca na vida de tantos brasileiros e tantos amantes da literatura no mundo, não é? A tal ponto que tanta gente chama ela com tanta intimidade Clarice. Não preciso dizer outra coisa. E tantos anos depois da morte dela, em 77, ainda a mesma história. É a Clarice. Foi Clarice, então, que ligou para Jorge Amado e disse: eu te mando ali uma menina bem nova, mas bastante séria. E ali cheguei para Salvador um mês depois. Mas um preto teu cantar é tão triste quanto o meu. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus. Então entrei naquele estereiro de candomblé. Aquilo não era ainda moda, pessoal, nada de moda. Estou falando no ano 75. Nem foi permitido. Um ano depois, sim, em 76, já o governador da Bahia, Roberto Santos, permitiu e parou de oprimir cada ato de essa religião secrética, que é o candomblé, e deu, pela primeira vez, um status oficial de religião ao candomblé. Se eu estou falando desse tema, é porque também gostaria de criar uma ponte com uma outra mulher, e a mulher ponte que vai servir agora de exemplo é uma antropóloga americana da Columbia University, Ruth Landes, 1908-1991. Ela era pioneira, sem dúvida, dos estudos de racismo e de gênero, tá? Filha de uns imigrantes judeus em Nova York, e ela vai trabalhar sobre a relação, tipo de relações de raças nos Estados Unidos. E como ela trabalhava sobre Black Jews, judeus pretos, então ela decidiu, eu vou para aquele país onde tem tantos pretos e eu vou mostrar que nesse Brasil incrível, ali não tem racismo. Ela chegou ao aeroporto, no Rio, e ali recebeu ela Oswaldo Aranha, o ministro, e já murmurou no ouvido dela: olha, eu tenho que te explicar alguma coisa, nós vamos ter que limpar um pouquinho o sangue preto da nossa nação, porque assim a gente fica cada vez mais retrasada. A Ruth Landes pegou imediatamente um transporte para chegar a Salvador.
onde ela sabia que 80% da população é preta. E, aliás, ainda hoje, eu acho, não sou mais especialista de Salvador, mas eu acho que ainda hoje uma grande parte da riqueza da Bahia, e principalmente de Salvador, tem a ver com uma cultura preta, que seja a religião, a comida, a música. Enquanto os pretos, ainda hoje, ou mulatos, de graus diferentes da cor, acreditam ainda hoje, não é? Que a pele mais clara é uma prova de uma qualidade maior. A Ruth vai observar e vai distinguir essa grande orgulho das mulheres que levam esses templos, esses terreiros de candomblé, orgulho da negritude. Eu acho que qualquer um de vocês que entrou para um terreiro de candomblé, e ainda mais naqueles anos, podia ficar atônico na frente dessas mulheres que podem dar hospedagem, cada vez, cada uma, no corpo dela, de um desses deuses do pânteon local que chegaram da cultura iorubá, não é? Pareciam como se fosse que elas deixam entrar os deuses nesses corpos generosos e redondos que elas têm, e parecia que elas até podem dançar com eles, ou eles dançam através delas. Para essa antropóloga, Ruth Landes, não era fácil entrar num terreiro de candomblé. Claro, naquela época a gente precisava de um homem que abre a porta, tá? E esse homem que abriu a porta era um etnólogo bem conhecido, claro, Edson Carneiro, e teve uma história entre eles também, mas isso não é muito interessante. O que é interessante é que ele vai transformar a Ruth Landes numa autoridade internacional e bem controversada de candomblé. Ela acaba escrevendo esse livro, The City of Women, que permite entender a força das mulheres, das mães de santos, como elas conseguem fazer as coisas. Uma dessas mães de santos vai criar, com 30 anos, em 1924, o primeiro terreiro de candomblé, o mais famoso de todos. É a Meninha. Para poder abrir um terreiro assim, ela tinha, estamos falando de 100 anos atrás, não é? Ela tinha que ser muito conhecedora dos segredos dessas cerimônias para poder funcionar com o tempo como uma Yalorixá. Né? A Yalorixá, que na língua iorubá é a mãe de santos. Meninha era o nome que dava a avó para ela, quando ela se instalou no lugar onde estava o francês Gantua, não é? E ela consegue batalhar muito forte, com muita sabedoria, esses preconceitos que tinham sobre essa cultura, essa religião, esses ritos que ela tinha. E ela consegue, finalmente, das autoridades, o permisso de praticar. Mas só de dia, de noite já a polícia vai entrar e vai acabar com tudo. Ai, minha mãe, todo mundo conhece. Minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Gantua. A estrela mais linda é lá no Gantua. Eu sou mais brilhante é lá no Gantua. Vale a pena escutar de novo a Maria Bethânia e o Agal, que cantam essa canção sempre do mesmo
Dorival. A menina do Gantua tinha 80 anos quando conheci ela. Fui ali, naquele terreiro que eu ia. Ela recebia muitos turistas que chegavam visitar, políticos que vinham procurar os conselhos da mulher, intelectuais que vinham pesquisar, tudo. A casa era aberta para todos os pobres da vizinhança, onde eles recebiam todo dia comida e, claro, café. Mas o mais importante que ela fez na vida dela, sem dúvida, é dar para os outros esse orgulho da tradição, de toda a herança africana, não é? E virou realmente uma figura de caráter espiritual. Para cantar, tem que beber. Professora Raquel, está uma delícia te ouvir, mas a gente estava um pouquinho adiantado na hora, eu vou lhe pedir a gentileza de caminhar para a conclusão. Para a conclusão, pois eu queria apresentar a vocês pessoas judaicas no Pernambuco, e vou simplesmente acabar com uma... Não tem conclusão, são histórias, como você viu, tratamento de mulheres cada vez diferentes. As outras têm a ver com a Dona Olímpia de Ouro Preto, que é a primeira hippie do Brasil. Quem chegava na Praça Tiradentes não podia não ver essa mulher cheia de colares de todo tipo de signos diferentes, que tem a ver com uma pessoa que perdeu um pouquinho a cabeça, mas vale a pena simplesmente lembrar que quem não conhece a Dona Olímpia pode olhar para essa história maravilhosa que tem a ver novamente com arte e com a medicina. E a Dona Olímpia foi relativamente nos últimos anos, em 2007, uma grande amiga minha, a Guiomar de Gramont, fez um monólogo onde ela mostra muito mais os gestos vulgares, muito palavrões que ela utilizava, essa Dona Olímpia, que era neta de marquês e filha de um coronel, e viveu uma vida muito incrível, como muitos dos índios na América Latina com quem trabalhei, que é meu primeiro doutorado é de etnologia. No Peru, na Bolívia, você podia estar com as pessoas e eles começavam a falar de uma pessoa que comentaram todo tipo de coisa dessa pessoa, e eu estava pensando que esse homem ou essa mulher, dentro de pouco, abre a porta e entra. Só que eles falavam de pessoas de 500 anos atrás. E assim, a Dona Olímpia estava contando histórias, ela sem dúvida conheceu a Princesa Isabel, o Dom Pedro, etc. Mas, de verdade, agora estou falando sério, quer dizer, ela se comportava como uma verdadeira imperadora, e ela de verdade conheceu o Juscelino Kubitschek, o Tancredo Neves, o Milton Nascimento escreveu uma canção para ela, etc. E em 2007, quando a Guiomar escreveu, eu achei interessante acabar, então, com essas pessoas que, como Guiomar, que, na verdade, está confrontada. Ela era reitora da Universidade de Ouro Preto, ela fez muitas coisas, ela criou esse fenômeno que eu adoro tanto, que chama-se o Fórum das Artes, principalmente quando a gente está pensando na dificuldade do Brasil de ter leitores, ou seja, esse problema grave. Ouro Preto, 100 mil habitantes, a gente tem 3 livrarias. Então, a Guiomar sai nessa luta com esse Fórum das Letras. Eu vou, então, acabar dizendo para vocês que quero
agradecer já o convite, bem que não era fácil falar com gente que não vejo. Vou agradecer também as amigas que me abriram a porta aos conhecimentos, tanto da Bahia como Nelson Cerqueira, em Minas, a Lúcia Castelo Branco, a Lu Rezende Chaves. E, claro, qualquer palestra é uma espécie de diálogo com outros autores, não é? Então, vou agradecer o grande uruguaio Eduardo Galeano, com esse texto sobre a Rosa Maria, o Newton Bonder, no Rio, o Jacques Ribbenboim, em Recife, e, claro, a minha assistente de essa noite, que era a Bárbara, que sem ela não poderia estar aqui na frente de vocês, de medo, e a filha dela, a minha Aninha, que decidiu me maquiar para se apresentar mais novinha ainda. Voilà. Muito obrigada, Raquel. Foi linda a sua conferência. E, na verdade, o seu contar, a sua viagem por as histórias dessas mulheres maravilhosas. Então, tão rico essa sua seleção, né, dessas pessoas incríveis, né, que fazem mesmo parte de uma história, mas uma história de muita intervenção, né, de muita ação, de muita resistência, né, e trazendo realidades, né, construindo realidades totalmente imersas no contexto em que elas estão, nesse espaço, nesse movimento de vida, mas tão disruptivos, né, capazes de trazer outras realidades, né, em construção. Então, foi fantástico te ouvir. Transformar a realidade, Exatamente. essa coisa pequena da loucura, porque sem isso a gente não tem a coragem de fazer. Muito bom. Então, vou passar agora a palavra para minha colega Silvana, para ela fazer as considerações. Boa noite a todas, todas e todos. Boa noite, Raquel. Um prazer enorme conhecê-la. Prazer, Samir, encontrar você aqui de novo. Jéssica, minha companheira no projeto Lilian. E uma honra enorme. Eu peço desculpas de eu ter entrado um pouquinho atrasada, tive um problema, mas ainda pude saborear dessa conversa. Então, Raquel, o que eu queria, enquanto você falava, a hora que eu entrei, você estava falando que você foi chamada de mulher que viaja, né? E eu acho que as suas viagens, elas têm nos atingido. Eu acho que eu te chamaria de mulher que viaja também, mas de mulher que conta, né? A mulher que conta. E você contar sobre outras mulheres para nós e trazer isso como uma aventura, pode ter certeza que essa aventura nos deixou apaixonados. Enquanto você falava, eu ficava assim, gente, eu preciso reler determinada autora, eu quero saber mais. Então, você pode ter certeza que o seu trabalho nos deixou apaixonados. Então, mulher que conta, muitíssimo obrigada. Viu? Nós agradecemos muito por você ter dividido as suas viagens, ter dividido tantas histórias com a gente. E pode ter certeza que no chat a Luli Nascimento diz que adora te ouvir. E é isso mesmo. As contadoras maravilhosas deixam a gente sempre encantada. Contar histórias traz encantamento. Isso é maravilhoso porque nos provoca, nos desloca. E eu fiquei muito encantada quando você se propôs a falar sobre mulheres doidas. Sabe? Isso é simplesmente encantador. E a gente, às vezes, nós somos enlouquecidas, às vezes nos colocam em condições de loucura, mas a sobrevivência se faz a partir da loucura. Então, achei incrível. E, assim, muitíssimo obrigada, Raquel. Agradeço todas as pessoas que estão aqui com a gente também. Muitíssimo obrigada. E aproveito para já convidá-los e convidá-las para o nosso próximo encontro
o último desse ano, de 2021, que será dia 1º de dezembro. Tá bom? E assim a gente encerra, agradecidos novamente, Raquel, pela sua partilha. Muitíssimo obrigada. E aí, Lilian, se você quiser falar mais alguma coisa, ou se não, a gente já encerra por causa do nosso tempo. Pronto. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Raquel por esse tempo maravilhoso aqui, com essas histórias fantásticas, que, como a Silvana mesmo mencionou, dá vontade de pegar já agora mesmo o livro e começar a ler e a folhear novamente, e a rever essas mulheres fantásticas, né, e todo esse arsenal de mudanças que elas provocaram nas sociedades em que conviviam em seus respectivos tempos. E, claro, né, a gente fica aqui com essa delícia, né, Raquel, de te ouvir, de ver que você soube costurar todas essas histórias, né, dando um formato a elas que dá um gosto de você passear por todas. Então, Raquel, se você quiser também se despedir agora, a gente te agradece e fechamos o evento. Eu vou só dar para vocês, como continuação esses desfiles de mulheres, uma imagem. Ouro Preto, 2004. Estou convidada pela Guiomar para dar ali palestras. E o custo da vida, tudo que eu vejo na frente de mim me dói tanto, que nós, a Guiomar, eu e a mãe da Guiomar, a dona Ana, vamos caminhando ali, num desfile, junto com as pessoas que gritam arroz, feijão, saúde, educação. E parecemos louquinhas. Nós somos as únicas mulheres brancas normais. E ali atrás, gente sem dente, sem isso. E acho, enquanto vamos poder abrir os olhos e fazer isso, eu ligando para meus amigos, advogados, engenheiros, professores, vem para a rua, que enquanto a gente não vai aparecer ali, ninguém vai tomar isso em sério. Pois isso, eu quero que cada cidadão vai tomar responsabilidade ali onde ele mora, porque os problemas, racismo e todo, existem em qualquer lugar, e cada um tem que limpar na frente da sua casa, na frente da porta principal, trabalhar com as crianças, os netos depois, e transmitir. Se eu me sinto, nessa época, um pouco frustrada, é porque acabei de chegar para uma nova cidade e tenho que fazer meu caminho, porque eu não posso aceitar que, com 70 anos, eu tenho que calar a boca. Eu tenho que continuar a transmitir. Então, é isso. Obrigada. Vai lá. Para nós é mais boa noite que para vocês. Vocês têm horário.